Olá, professora Giancarla Momonato. Nesta aula vamos falar um pouco sobre a palavra ser. Temos aí uma palavra que é pequenina, mas ela tem muita classificação. E ela pode girar aí no mundo do pronome ou da conjunção, tá? Em relação ao uso da palavra ser, o uso mais complicado, que vai trazer mais confusão, é quando a palavra ser é um pronome. Porque nós temos que verificar como ela se apresenta e a função que ela exerce. E neste ponto aqui, nós temos também algo muito parecido, porque quando a palavra ser é pronome, ela sempre vem junto a um verbo. E as classificações são inúmeras. Então, por isso que é importante que você conheça as várias possibilidades de classificação e como é que eu entendo isso e o que eu tenho que usar de parâmetro para poder fazer a diferenciação, tá? Então, nesta aula, vamos falar então especificamente das várias classificações da palavra ser e o que você tem que saber de cada uma delas para identificar isso numa frase. Então, vamos comigo aqui, ó. Começando então, primeiro ponto importante é saber que a palavra ser, claro, pode ter várias classificações aqui, isso é fato, tá? E tudo a gente tem que olhar o quê? Sempre pelo contexto, não tem como ser diferente aqui. Aí, primeiro ponto aqui, quando nós temos a opção de pronome reflexivo, tá? Primeiro ponto importante, vamos no conceito. Quando você tem pronome reflexivo, você vai ter a ideia de que o sujeito pratica a ação sobre si mesmo. Então, na função de pronome reflexivo, você tem que tentar visualizar muito bem a função do sujeito, que ele faz e como ele atua, para você identificar se é ou não pronome reflexivo. Outro ponto importante é que não é só a palavra ser que faz parte, que pode ser pronome reflexivo. Além da palavra ser, temos os pronomes me, te, nos e vos. Então, exemplo aqui, ó. O piloto machucou-se no acidente. Então, temos o seguinte, ó. O piloto machucou-se, quer dizer que o piloto machucou a si mesmo. Veja que eu consigo trocar aqui, ó, é uma forma de você também confirmar. O piloto machucou a si mesmo. Então, quer dizer que o piloto, que é o meu sujeito, ele faz a ação de machucar, mas ele recebe a ação de machucar. Ou seja, aí que vem essa definição aqui, ó. O sujeito pratica a ação, mas também faz ação sobre si mesmo, tá? Essa é a ideia aqui. Aí também eu posso ter no plural, por exemplo, ó. Os pilotos machucaram-se durante o treino, tá? Também pode acontecer, ó. Os pilotos machucaram-se durante o treino. Então, veja que eu tenho singular e plural aqui, e nós temos essa noção básica. Olha quando eu tenho outros pronomes. Nós nos machucamos com a faca. Veja, nós, sujeito, machucamos a nós mesmos, ó. Nós machucamos a nós mesmos. Uma forma de você conferir é trocar a si mesmo, a nós mesmos, tá? Eu me machuquei com a porta. Eu machuquei a mim mesmo com a porta. Ele considerava-se uma pessoa de bem. Ele considerava a si mesmo uma pessoa de bem. Então, para você entender quando é um pronome reflexivo, perceba que o sujeito faz toda a diferença. Essa noção de que o sujeito pratica ação sobre si mesmo é o que determina que a gente tem um pronome relativo. Continuando agora, pronome recíproco. O recíproco, ele tem uma relação muito grande com o pronome reflexivo. Qual é a diferença básica que nós temos aqui? Na reciprocidade, você vai ter, por exemplo, a ideia de que existe uma ação trocada, ó. Nós temos uma ação trocada entre os elementos que compõem o sujeito. Então, e aqui, claro, além da palavra ser, nós também podemos ter outros pronomes aqui. Mas veja esse exemplo aqui básico, ó. Mãe e filha se abraçaram em comemoração. Veja, quem se abraçaram? Mãe e filha, tá? Abraçaram quem? A si mesmas. Mãe e filha abraçaram a si mesmas. Só que nós temos agora mais um detalhe. Quer dizer que você tem aqui, ó, a mãe aqui e a filha. Veja, a mãe abraçou a filha e a filha abraçou a mão ao mesmo tempo. Então, a reciprocidade é algo que acontece simultaneamente. Então, para haver reciprocidade, você tem que ter essa condição aqui. Por exemplo,
Os noivos beijaram-se. Veja, essa perspectiva aqui, ó. Quem beijaram os noivos? A si mesmos. E você tem lá, ó, por exemplo, noivo 1, noivo 2. Um beijou o outro ao mesmo tempo. Isso é reciprocidade. Então, para haver reciprocidade, tem que haver troca. Ou seja, pronome reflexivo e recíproco são muito parecidos. A diferença é que, quando você tem ainda a troca, aí você tem a reciprocidade, tá? Então, o recíproco, ele está dentro da ideia da voz reflexiva, do pronome reflexivo, mas ele tem, além da reflexidade, a reciprocidade. Continuando agora aqui, então, mais um exemplo. Parte integrante do verbo. Aqui é o seguinte, quando a gente tem parte integrante do verbo, é que você tem o seguinte, tem um pronome, um verbo, que a gente chama de verbo pronominal. O que é um verbo pronominal? São aqueles verbos que não se conjugam sem pronome. Então, na hora de você conjugar esse verbo, vai ter que aparecer. E aqui você tem o seguinte, ó, a ideia é que eu, me, tu, te, ele, se, que é a nossa palavra ser, nós, nos, vós, vos, ele, se. Então, na hora de você fazer a conjugação, não tem como tirar o pronome. Isso é verbo pronominal. E a palavra ser acaba sendo uma parte integrante do verbo, ou seja, é como se aquele pronome fizesse parte, ele faz parte do verbo. Essa é a ideia básica aqui, tá? Agora, alguns exemplos básicos, bem clássicos aqui. Por exemplo, ó, veja o verbo suicidar-se. Não existe, ele suicidou, é suicidou-se. Arrepender-se, não tem como eu arrependi, eu me arrependi. Queixar-se, eu me queixei. Nós nos zangamos. Ater-se, abster-se, são verbos que eles não podem aparecer sem o pronome. Não tem como falar assim, eu queixei você. Eu me queixei de você. Então, são verbos que o pronome ele tem que estar ali, senão ele não existe daquela forma. Isso é um verbo pronominal. Quando acontece isso, você vai ter aí um pronome que ele não tem classificação nenhuma, sintaticamente ele não exerce função, ele vai apenas ser aquela palavrinha que é como se fosse uma extensão do verbo. Então, tem que estar ali, tá? Aí, uma dica importante é o seguinte, nós temos aqui, ó, alguns verbos que aparecem recorrentemente, por exemplo, aqui que nós temos, que é o verbo lembrar e o verbo esquecer, tá? Por exemplo, ó, ele se lembrou da resposta. A gente na fala acaba fazendo isso daqui, ó. Ele lembrou da resposta, tá errado. Tem que ser ele se lembrou da resposta. Esse dá aqui, lembra que é o D mais A. Então, o verbo lembrar, ele tem essa seguinte classificação. Ou você coloca assim, ó. Ou é lembrar algo, o verbo não tem preposição e não tem pronome, ou ele é lembrar-se de algo. E nessa construção aqui, ó, essa palavra ser, a gente vai chamar de parte integrante do verbo, que é PIV. Então, nós temos aqui uma parte integrante do verbo, tá? Não tem classificação nenhuma e tem que aparecer. Vamos ver agora alguns exemplos, ó. Não se sabe porque o rapaz suicidou-se. Então, temos aqui nesta construção, ó, um verbo que indica um pronome que é parte integrante dele. Não se arrependem dos erros, ó. Arrepender-se de. Eu tenho um verbo que tem pronome e preposição. Após a prova, o candidato se queixou muito, ó. Queixar-se. Eu não me arrependi do que fiz. Queixava-se da tempestade. Então, nós temos aqui essa construção. Aproveitando aqui, ó, o verbo lembrar, também nós temos aqui nessa mesma lógica o verbo esquecer, que também pode ser esquecer algo ou esquecer-se de algo. Então, cuidado para que você entenda, né, que nós temos aqui alguns exemplos concretos. Temos também o referir-se a, referir-se a. Opa, deixa eu arrumar aqui, ficou estranha essa construção aqui. O referir-se a também é outro verbo, ó, que ele tem um pronome, mas ele trabalha como? Trabalha com a ideia de que isso aqui é uma parte integrante do verbo. Então, atenção com essa questãozinha aqui. Continuando. Pronome expletivo ou de realce. Aqui é o seguinte, é o mesmo conceito de sempre, tá? Então, o realce é o quê? Quando é usado para reforçar a ideia contida no verbo. E por isso é dispensável na frase, eu não preciso escrever aqui. Você vai ter aqui, para que aconteça isso,
Tem que ser um verbo que seja, deixa eu marcar aqui com marca-texto aqui, ó, um verbo intransitivo, aqui, ó, que tenha sujeito claro, tá? Tem que aparecer assim. Geralmente são os verbos aqui, ó, ir, partir, chegar, passar, rir, sorrir e morrer, tá? E claro que nós também podemos ter outros pronomes além da palavra ser. Os amigos foram-se, pois estavam cansados. Eu posso falar, os amigos foram. Então, ele não é obrigatório. Ele morreu-se de rir. Ele morreu de rir. Vou embora. Vou embora. Foi-se a época. Foi a época. Então, são o quê? São pronomes que eles são dispensáveis, tá? Eu não preciso escrever todos ali naquela frase. Deixa eu chamar isso aqui que ficou estranho, esse dispensáveis aqui. Não é obrigatório que eu use. Então, a gente chama de pronomes que são dispensáveis, mas é bem restrito esse uso aqui. Continuando. Aqui uma parte bem importante aqui para você entender, uma dica importante em relação às locuções, tá? Por exemplo, veja só isso daqui, ó. Podem-se calcular e deve-se acreditar. O que você vai ter aqui? Lembre-se de quando nós temos uma locução verbal, na locução verbal aqui, ó, vou escrever aqui para você entender bem essa diferença assim. Na locução verbal, sempre nós vamos ter um verbo auxiliar mais um verbo que é o principal. Então, quando você for fazer uma análise de uma locução verbal em que haja, de uma locução verbal aqui que tem a palavra ser, o que você vai cuidar? Você vai sempre olhar para o verbo principal, é ele que manda. Então, por exemplo, se eu tiver assim, ó, podem-se calcular os resultados. Eu posso fazer a seguinte leitura, ó. Podem ser calculados os resultados. Isso aqui é uma partícula passivadora. Por quê? Esta construção com a palavra ser, nós vamos chamar de uma voz passiva sintética, tá? Voz passiva sintética. E aqui nós temos a voz passiva analítica, tá? Essa regrinha aqui. Na frase seguinte, ó, deve-se acreditar em alguém. Esse verbo aqui, acreditar, nessa frase é um verbo transitivo indireto. Nesse caso, essa palavra ser, ela vai ser vista como um índice de indeterminação do sujeito. Então, essa regrinha aqui vale quando é só um verbo, quando são mais de um verbo. Mas como assim? Como é que eu sei quando vai ser partícula passivadora ou quando vai ser índice? Ó, podem se calcular. Você vai observar sempre o verbo principal aqui, ó, calcular. Quem calcula, calcula alguma coisa. Calcular o quê? Então, como é que a gente faz a transposição da voz ativa para a voz passiva, tá? Como é que a gente faz a transposição aqui? Deixa eu arrumar melhor aqui essa parte. A transposição é assim, ó, voz ativa para a voz passiva. A regra é, o objeto direto aqui, ele acaba sendo o sujeito na voz passiva. E para eu ter um objeto direto, eu tenho que ter ou um verbo transitivo direto ou um verbo bitransitivo. E veja, quem calcula, calcula alguma coisa. Verbo calcular é VTD. Então, nesse caso, quando eu tenho um VTD e eu acrescento a palavra ser, eu tenho a partícula passivadora, eu tenho voz passiva. Já quando nós temos essa outra situação aqui, ó, que é esse índice aqui, o que acontece? Aqui nós temos o que a gente chama de sujeito indeterminado, tá? E para que aconteça o sujeito indeterminado, nós temos que ter ou um verbo intransitivo, ou um verbo transitivo indireto, ou um verbo de ligação. E a gente vai acrescentar a palavra ser. E aqui, nesta construção, esse verbo acreditar aqui, ó, ele é um verbo transitivo indireto. Então, por isso que a gente vai encaixar nessa situação aqui, tá? Então, aqui só uma dica rápida, só para você já deixar isso anotadinho. Quando você for encontrando isso nos seus estudos, encontrar isso, por exemplo, em questões, você já consegue ter isso como base. Porque, geralmente, as questões, elas podem cobrar todas as formas de... Pode cobrar partícula expletiva, parte integrante, mas a diferença entre voz passiva, que é partícula passivadora, e índice, que determina o sujeito, são dois usos muito recorrentes, muito cobrados em provas.
Então, aí você tem que dar uma ênfase no estudo dessas duas situações aqui. Vamos lá, então, continuando. Aí temos aqui pronome passivador. Isso aí, olha só. Aí, só para reforçar agora, né? Pronome passivador aqui, ele vai aparecer quando nós temos aqui uma situação em que você tenha uma transposição de voz lógico, tá? Pronome passivador vai aparecer apenas na voz passiva analítica, tá? Ah, opa, não, analítica não, sintética, né? Voz passiva sintética, porque na voz passiva sintética, nós vamos ter o verbo aqui, ó, mais a palavra ser, tá? Tá aqui. Então, veja, nesse caso, uma parte importante é você marcar isso daqui, ó. O sujeito sempre vai ser paciente e o verbo concorda com ele, tá? E para haver transposição de voz, a gente tem que ter, naquela mesma lógica aqui, ó, um objeto direto que vai virar um sujeito. Então, vamos lá. Olha esse exemplo aqui, ó. Compraram-se imóveis seminovos. Compram-se imóveis seminovos. Imóveis seminovos são comprados. Veja, isso aqui é voz passiva sintética, voz passiva analítica, tá? Então, elas são iguais, elas equivalem em sentido e tudo mais. Esperou-se a divulgação do gabarito. A divulgação do gabarito foi esperada. Alugam-se cadeiras. Cadeiras são alugadas. Negociou-se o tamanho do empréstimo foi negociado. Venderam-se os lotes foram vendidos, tá? E outro ponto importante aqui, ó, nessas frases, compram-se imóveis. Parece que é o objeto, mas é o sujeito, tá? Ó, veja que aqui fica mais fácil observar. Imóveis seminovos são comprados. Então, aqui nós temos o quê? São todos sujeitos, a gente chama de sujeito paciente, tá? Então, nós temos nessas situações aqui, ó, em todos eles, isso aqui a gente tem o nosso sujeito paciente. Aqui é mais fácil de identificar isso, mas aqui também é sujeito paciente, tá? Nas duas situações aqui. Continuar, e lembre-se, claro, da regra máxima, né? Transposição de voz. Voz ativa para a voz passiva. Objeto direto vira sujeito. Essa é a regrinha básica de transposição de voz. Voz ativa para voz passiva. Objeto direto vira sujeito paciente. Aí, o pronome de indeterminação do sujeito aqui, vamos olhar para o verbo sim, tá? O tipo de verbo vai determinar. Então, nós temos o seguinte, verbo intransitivo, ou verbo transitivo indireto, ou verbo de ligação, a gente acrescenta a palavra ser e transforma nesse índice que determina o sujeito. Então, veja só, necessita-se de profissional de segurança, ó, VTI com objeto indireto. E aqui, lembre-se de que nessa situação, o verbo, ele sempre fica na terceira pessoa do singular. Por mais que eu tenha profissionais aqui, fica singular. Então, ó, necessita-se de, eu tenho um verbo transitivo indireto. Estima ser chamado, aqui eu tenho um VTD, mas o meu objeto é preposicionado, ó. O verbo estimar, ele admite que eu escreva assim, estima-se a alguém. Então, nesse caso aqui, nós temos um objeto direto preposicionado, por isso que a gente tem essa classificação aqui. Aqui se está indignado, verbo de ligação com predicativo sujeito, ó. Está indignado. Olha a palavra ser aqui que está aparecendo. Ainda se morre de febre. Eu tenho um verbo intransitivo sem sujeito claro, tá aqui. Trata-se de, ó, de novo, nós temos um índice no sujeito. Mora-se bem, de novo. Então, você vai olhar sempre para o verbo, para diferenciar se você tem o índice ou se você tem pronome passivador, você olha sempre para o verbo, tá? Essa é a lógica. Então, por exemplo, para que tenha partícula passivadora, tem que ser um verbo ou VTD ou VTDI, que você acrescenta a palavra ser e transforma em voz passiva. Se for VTI, que é verbo transitivo indireto, verbo de ligação ou verbo intransitivo, você acrescenta a palavra ser, aí você vai ter um índice que determina o sujeito. Tudo bem? Cuidado que aqueles verbos que já são pronominais, que já nascem com o pronome, não entram nesse caso aqui. Eles são só pronominais, parte integrante do verbo. Então, tem que olhar muito bem para o verbo e conhecer o verbo, como ele está naquela frase, para você saber se é uma coisa ou outra ali. Vamos lá, então, seguindo. Temos agora
conjunção subordinativa integrante, ó, nossa CSI aqui. Nesse caso, entenda que a conjunção integrante, além de ela, né, participar de toda a frase, ela vai iniciar uma oração. Ela inicia uma oração subordinada substantiva, e essa oração subordinada, ela funciona como sujeito, objeto direto e indireto, predicativo do sujeito, complemento nominal ou aposto, tá? E essa nossa conjunção integrante aqui, ó, faz parte com a palavra que, né? Você lembra que a CSI é a palavra que ou a palavra se. E você pode ainda fazer o seguinte, para saber, na hora de ler, troque por isso. Se deu certo, você tem ali uma conjunção integrante, ó. Não sabe se todos poderão comparecer à festa. Não sabe isso. Veja que dá para ler assim, é só na leitura, não é para trocar, tá? Não sabe isso. Então, eu tenho o quê? Eu tenho uma expressão, e aqui nessa palavra nós temos uma conjunção subordinativa integrante, tá? Muito bem. E veja, aí tá assim, ó. Não sabe o que, se todos tal. Então, essa oração inteira funciona com objeto direto. Agora, olha que interessante. Nessa frase agora aqui abaixo, eu fiz uma adaptação. Se eu colocar não se sabe, o que acontece? Eu tinha um verbo, quem sabe, sabe alguma coisa, VTD, e eu acrescentei a palavra se a ele. Então, nessa frase, essa palavra se, essa aqui agora é uma partícula apassivadora. Essa palavra se continua sendo uma CSI. Só que transposição de voz, o que você vai lembrar? Objeto direto vira sujeito. Então, nesta frase abaixo, por causa da palavra ser como partícula passivadora, então, antes, na frase anterior, sem a palavra ser aqui, ó, objeto direto. Com a palavra ser, sujeito. Transposição de voz. Agora aqui, João não comentou se chegaria cedo. João não comentou isso. Conjunção integrante. Não é certo se ele chegará cedo. Não é certo isso. Conjunção integrante, tá? E nesse caso aqui, ó, não comentou isso. Então, nós temos uma oração que é objeto direto. Não é certo se ele chegará cedo. Aqui é sujeito, que eu vou ler assim, ó. A frase está fora de ordem. Se ele chegará cedo, não é certo, tá? Então, por isso que isso aqui é meu sujeito. Claro, eu fiz só uma síntese aqui, né? Para você entender toda essa classificação, você tem que ter visto, por exemplo, o que é uma conjunção integrante, o que é uma partícula passivadora, o que é uma voz passiva. Então, já tem que ter visto isso com emprego de verbos, já tem que ter uma noção disso, pelo menos, para poder daí chegar assim, agora é só pegar os conhecimentos das 10 classes e ir verificando aqui nessa parte, é que eu estou juntando conteúdos, tá? Porque aqui a gente tem que fazer a comparação para entender quando é uma coisa e quando é outra aqui. Continuando. Aí temos agora conjunção condicional, tá? Lembre-se que a condicional estabelece uma condição para que algo aconteça. Então, veja, ó, tudo estaria organizado, tá? Qual condição? Se tivesse sido entregue no prazo. Se descobrir o mistério, conte-o a nós, tá? Só vai contar se descobrir. Então, você tem sempre a ideia de uma expressão que vai ter adjunto, advérbio de condição como significação concreta. E você pode trocar o se pelo caso, ó. Tudo estaria caso tivesse. Caso descubra, aí cuidado, ó. Nessa frase aqui, é só trocar. Tudo estaria caso tivesse. Aqui, se eu colocar o caso nessa frase, ficaria assim, ó. Caso descubra. Nessa construção aqui, ó, aí nós temos que fazer a troca do verbo, tá? Porque daí eu não posso manter o verbo aqui no infinitivo nessa troca aqui. Continuando. Conjunção subordinativa causal. Então, lembre-se de que quando a gente tem a ideia de causa, né? Quando a gente fala de causal, você vai ter sempre uma relação de causa e efeito. E você pode trocar a conjunção se por já que, visto que, ó. Se você sabia que a resposta estava errada, por que não me disse? Já que você sabia, por que não me disse? Se João pode estudar, Maria também pode. Já que João pode estudar, Maria também pode, tá? Então, essa é a parte aqui. Aí você troca para ficar mais fácil. Faça a troca para poder identificar realmente se é conjunção causal ou não.
E agora, só para uma comparaçãozinha importante aqui, que eu acredito que é bem relevante, em relação à comparação entre pronome relativo e conjunção integrante, tá? Nunca é demais. Aqui eu vou falar um pouquinho da palavra que, mas nunca é demais, porque a palavra que, ela traz muita confusão. Então, eu fiz uma síntese aqui bem rápida, só para você fazer agora, ter isso muito claro, esses parâmetros e essas características que podem te ajudar a entender quando é uma coisa e quando é outra aqui. Então, veja, tá assim, ó. Pronome relativo, o que que ele faz? Ele inicia, vamos marcar aqui, ó, inicia uma oração adjetiva e ele estará sempre entre um verbo e um substantivo. O verbo fica depois do relativo e o substantivo antes. Quando for conjunção integrante, que nós temos aqui, vai iniciar uma oração subordinada substantiva e a conjunção integrante, ela vai iniciar as funções sintáticas, sujeito, objeto e tal. Então, nós temos aqui algumas coisas importantes. Veja, pronome relativo, você pode, quando for a palavra que, você pode trocar ainda por o qual, os quais, a qual ou as quais. Quando é conjunção integrante, não há troca, não tem como eu fazer troca aqui. Vai ficar sempre daquele jeitinho. Agora, exemplos. Os projetos que foram apresentados. Os projetos os quais foram apresentados. Meus únicos 2 irmãos que moram em Cuiabá, os quais moram em Cuiabá. É preciso isso. Veja que dá para eu pensar assim nesse isso. Sabemos isso. Então, nós temos aqui, ó, conjunção integrante. Então, a base é, você tem que estudar, primeiro de forma separadinha, e depois comparando o que é muito parecido, para você dominar mesmo essas estruturas, e na hora da prova olhar assim, eu pelo contexto, pela relação, pelas palavras, eu consigo fazer a classificação. Agora, para frente ainda temos o seguinte, temos o nosso primeiro exercício aqui. Então, tá assim, ó, a palavra destacada na frase. Ninguém sabia se acreditava ou não. Veja só. Ninguém sabia isso. Então, perceba que essa palavra ser, eu já vi que é uma conjunção subordinativa integrante. Ninguém sabia isso. Tá, já identifiquei essa parte. Agora, vou destacar a oração inteira. Você olha o que sobrou, tá? Ninguém sabia, ó, ninguém sabia o quê? Ninguém sabia se acreditava ou não. Isso daqui completa o verbo saber. Então, é o meu objeto direto. Ou seja, a gente tem como resposta aqui, ó, a letra B. É uma oração que exerce a função de objeto direto de sabia. Continuando, no verso, se for preciso, eu pego um barco, um remo. Eu remo. O conectivo tem valor semântico de quê, ó? Se for preciso, eu pego um barco. Então, nesse caso aqui, nós temos o quê? Eu pego um barco se houver uma condição. Ou seja, se for preciso, se não for preciso, não pego. Então, aqui o valor semântico é de condição. Continuando agora aqui, considerando os do C no seguinte excerto, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. Vamos lá. Por exemplo, se as pessoas sentem que não são merecedoras de bondade ou suspeitam que há algum motivo por trás da bondade, os benefícios de gratidão não se realizarão. Então, veja, ele fala assim para você, te dá um monte de afirmações aqui, e veja comigo. Nas duas ocorrências, o se é um pronome que integra o sentido do verbo. Tá? É uma parte integrante do verbo aqui? Se as pessoas sentem, veja, para ser parte integrante do verbo, teria que estar junto ao verbo. E ali nem está junto ao verbo, tá? Impossível. Então, esse ser aqui, ó, é uma conjunção. Não é pronome, tá? Então, tá errado aqui. Na 2, na primeira ocorrência, você tem valor condicional. Ó, se as pessoas sentem que não são merecedoras, então quer dizer, esses benefícios não se realizarão com essa condição aqui. Então, temos sim um valor condicional. Muito bem. E na terceira, na segunda ocorrência, você indica que a oração está na voz passiva. Vamos lá, ó. Os benefícios não se realizarão, ou seja, os benefícios não serão realizados. Eu consigo fazer a troca da voz passiva, que é voz passiva sintética,
para a voz passiva analítica. Então, olha só, a 2 e a 3 estão corretas aqui, tá? Claro, volto a reforçar, eu tenho que ter esses elementos comparativos para você conseguir dominar toda essa estrutura. Não é tão simples assim. Você tem que ter todo o conhecimento já prévio para daí fazer as comparações aqui. Continuando agora aqui, então, temos próxima questão. Aí, expressões, ele quer que você veja o seguinte, ó, nos três trechos acima, foram destacadas 3 ocorrências da palavra ser. Ele quer que você olhe agora a classificação, te dá opções aqui, ó, partícula passivadora, índice e tal, e faz um monte de afirmação aqui, né? O que eu vou ter que olhar? Na frase, não que seja um índice para se aplaudir em cena aberta. Não que seja um índice para ser aplaudido em cena aberta. Transformei dessa estrutura para essa aqui, quer dizer que eu saí da voz passiva sintética para analítica, ou seja, a primeira nós temos o quê? Partícula passivadora aqui. Ah, muito bem, então eu já vi aqui, ó, nós temos partícula passivadora. Continuando, a maior quantidade de homicídios acontece de noite, seguida pela madrugada. À tarde é quando menos se mata, ó, menos se mata. Nesse caso aqui, veja, ó, opções de resposta, índice ou partícula passivadora, a banca deixa bem confuso, mas olha só, quem mata, mata, é verbo intransitivo. Então, mais a palavra ser, nós temos um índice de indeterminação do sujeito, tá? Aí, quando se sabe que, quando se sabe, eu posso falar quando é sabido que. Então, nós temos aqui, ó, uma partícula apassivadora. Voltando para cá, então, ó, letra A como resposta aqui. Continuando, em relação ao termo destacado em o casal decidiu se separar. Decidiu se separar. Quem decidiu? O casal. Veja que tem um sujeito aqui marcado. Vamos ver as opções de resposta. O pronome destacado indica que apenas o músico tomou a decisão de separar. Não. Quem separou? O casal. Então, são 2 aqui. É um pronome que indica uma ação conjunta. É um pronome que indica uma ação conjunta, ou seja, o músico e sua parceira. Os 2 aqui, o casal, são os 2, não é só um outro. O casal que quis fazer isso. Então, essa aqui já está mais ou menos marcadinha. Letra C. O pronome C mostra se o casal teve dúvida se deveria não separar. Não, teve dúvida nenhuma, não. Decidiu, decidiu. C é um advérbio, nunca, né? Ali, ó, decidiu se separar. Decidiu separar-se. Então, nós temos aqui, ó, um pronome, e nesse caso aqui é um pronome reflexivo. Então, letra B aqui nessa resposta. Próxima questão. O vocábulo ser, tá aqui o nosso comando, ó, recebe a mesma classificação em se julgam e se castigam. Vamos lá agora olhar o contexto. Eles se julgam com o direito de impor o seu amor, o seu desejo, ó. Eles, o sujeito, julgam a si mesmos, tá? Quando eu falo eles julgam a si mesmos, nós temos o que aqui? Nós temos um pronome que é reflexivo. Tá, agora continuando. Veja que nessa frase está assim, ó. Nós já tínhamos os maridos que matavam as esposas adúlteras. Agora temos os noivos que matam as esposas. Veja que ele está falando aqui da situação de mulheres que são vítimas de violência. Então, veja, quando eu tenho, se elas são vítimas, elas não fazem nada. Aí, veja agora na construção do texto aqui, ó. Como é, então, que se castigam as moças? Ou seja, como é, então, que são castigadas as moças? Veja que nesse caso aqui, ó, nós temos o quê? Voz passiva sintética. Ou seja, não é a mesma classificação aqui, questão errada. Continuando, nos trechos se debruçar e se chegar, a partícula C recebe classificações distintas. Vamos lá, então, na 11 aqui, ó. Autores importantes do campo da ciência política e da filosofia moral se debruçaram intensamente, ou seja, eles mesmos se debruçaram. Então, nós temos aqui, ó, nesse caso, ó, eles mesmos, ou seja, isso daqui é um pronome reflexivo. Aí, na condição aqui, ó, embora diversão, eles estão preocupados em desenvolver formas de promoção das ações de social e têm hipóteses concretas para se chegar a esse estado de coisas, ó. Esse se está junto ao verbo chegar. Quem chega, chega a algum lugar. Mas é um verbo intransitivo. Mas a palavra se nós temos um índice que indetermina o sujeito.
Ou seja, realmente são distintas, são diferentes, perceba? Certa questão aqui. Próxima questão. O pronome na forma verbal voltou-se denota reciprocidade. Lembre-se de que a reciprocidade é quando você tem um faz a ação no outro. Isso é reciprocidade, ou seja, há uma troca. Tem que haver uma troca aqui. Olha na frase aqui do texto. O ser humano voltou-se para si mesmo. Voltou para si mesmo. Isso aqui é um pronome reflexivo. Não tem reciprocidade aqui, tá? Então, errada a questão. Aí vale você aquela regrinha básica. Para eu saber que é reciprocidade, tem que haver a troca. Se não tem essa troca, não tem reciprocidade. Então, cuidado com isso daqui. Esses conceitos fundamentais, eles têm que estar muito claros para você, na hora de uma frase assim, aleatória, conseguir resgatá-los e usar numa questão assim. Vamos lá, então. Continuando, próxima questão aqui. Seria mantido o sentido já do texto caso o termo agente fosse trocado por si, ó. Sentido original são as mesmas relações. Você tem que manter as mesmas relações entre as partes do texto. Vou trocar por agente. Então, veja só. No texto está assim, ó. De acordo com a gerente e tal. Veja que isso aqui está numa frase que é uma citação. Essa pessoa que fala isso, ó. De acordo com a gerente da educação de Paraná. Quando a gente compreende a infância, a criança, é possível pensar em uma estratégia de atender melhor o aluno. Então, veja, quando fala assim, ó, quando a gente compreende, ela está falando que é ela e os outros, porque eles estavam onde aqui, ó, numa oficina, 6 diferentes oficinas aconteceram. Se eu fizer assim nessa frase, ó, quando se compreende, gramaticalmente está ok. Mas quando eu coloco quando se compreende, olha como que muda. No original, quando a gente compreende a infância, a criança, isso aqui é meu objeto direto. Se eu escrever quando se compreende, eu vou ter nessa construção aqui, ó, uma voz passiva sintética e o que vem na sequência vai ser o meu sujeito. Então, claro, muda o sentido original aqui do meu texto. Errada a nossa questão aqui. Próxima questão. Seria mantida a correção gramatical do texto caso a partícula se no trecho em princípio se revestem fosse suprimida. Então, veja só, tá assim, ó. Por isso, a universidade, como instituição pública, pode assumir a função de garantir o efetivo caráter público de que, em princípio, se revestem os bens de cultura, ó. O efetivo caráter público de que, o que eu tenho de que? Esse de que aqui é como se a gente falasse assim, ó, de que é como se fosse do qual, perceba, ó, do qual, eu posso ler assim, ó, efetivo caráter do qual se revestem. Então, tá assim, ó, veja comigo, você tem de que se revestem. Percebeu que esse que é um pronome relativo? Maravilha, então eu já vi que esse quezinho aqui é um pronome relativo. Tá, se ele é um pronome relativo, pense comigo. Regrinha básica. Se eu tiver uma preposição mais um pronome relativo, o termo que exige a preposição, ele vai estar na sequência, tá? Que é o termo regente que a gente chama. Então, por exemplo, tá assim, ó. Se... Opa, deixa eu arrumar diferente aqui para você entender. Vou fazer um exemplo bem simplesinho aqui para você entender isso aqui melhor, ó. Veja comigo, tá assim. Volta aqui. Para você entender, ó. Este é o bolo de que mais gosto. Então, a leitura é assim, ó. O que você tem? Eu tenho o de, quem gosta, gosta de alguma coisa. Essa preposição de, ela está por causa do verbo gostar. E esse aqui é nosso pronome relativo. Então, no texto, olha como é que a gente tem o texto. Tá assim, ó. De que se revestem. Essa é a minha leitura aqui, tá? Esse, em princípio, ali é só um termo intercalado, não faz diferença. Então, ó, quem se reveste de algo. Essa preposição de, ela vem desta construção. Então, quer dizer que meu verbo aqui, ó, é o verbo revestir-se de algo. Então, nós temos nesta construção aqui, ó, um verbo que é um verbo pronominal. No verbo pronominal, eu não posso descartar o pronome que está aqui.
Então, não tem como manter a correção gramatical suprindo a palavra ser. Ou seja, errada a questão aqui. Então, veja, essa é uma questão aqui que já cobra de você um monte de conhecimento. Conhecimento de pronome relativo com preposição, com regência e tal. Então, veja como a gente tem uma mistura de conteúdos. Por isso que você tem que saber dominar toda a parte básica para daí conseguir fazer uma questão em que a banca mistura assuntos. Que quanto mais assuntos misturados, mais complexa fica a sua questão. Lógico, tá? Mas aqui a questão trouxe aqui para você entender que eu posso ter verbos pronominais nessas construções, em que o pronome está longe do verbo, mas mesmo assim eu percebo que é revestir-se de. Então, é igual lembrar-se de, eu não posso tirar. Queixar-se de, eu não posso falar, eu queixei de. Ele queixou de, ele queixou-se de. Ele revestiu de? Não, revestiu-se de se compor, representar-se de alguma coisa. Então, cuidado muito com essas construções aqui. Continuando agora aqui, mais uma questãozinha. A supressão da partícula C em espalhou-se prejudicaria a correção gramatical e o sentido original. Veja só. O homem que tinha, ele fala assim, ó, o homem que tinha suas certezas, tá, e vamos para cá, ó. O homem que só tinha certezas quase nunca usava ponto de interrogação. E ele vai falando para você aqui. A notícia espalhou-se rapidamente, ou seja, a notícia foi espalhada. Então, veja que nessa frase aqui nós temos uma voz passiva sintética. Essa palavra ser aqui, ó, nós vamos falar que ela é uma partícula passivadora. Então, veja, posso ler a frase e tirar? A notícia espalhou? Tá? Se eu fizer isso, veja, a notícia espalhou. Espalhou o quê? O verbo espalhar vai ficar perdido. Então, claro, eu não posso tirar porque vai prejudicar a correção gramatical. E vai mudar o sentido? Sim. Se eu tirar a palavra ser, eu tiro a voz passiva. Então, olha o comando da questão aqui. Se eu tirar a palavra ser, que é a supressão, que é retirada, vai sim prejudicar tanto a correção gramatical quanto o sentido original. Ou seja, certíssima a questão aqui. Continuando, em não se persegue, a partícula C está empregada como um recurso para indeterminar o sujeito. Vamos lá, ó. O agressor é sentado no banco dos réus e é tratado como tal. A vítima tem o direito de expor o sofrimento e tal. Muitas vezes não se persegue o encarceramento, ou seja, não é perseguido o encarceramento. Então nós temos aqui uma voz passiva sintética, ou seja, não é um índice para o sujeito. Nós temos uma partícula apassivadora aqui, tá? Então, errada a nossa questão. Continuando, o emprego da palavra ser em que importa o bem se queremos o poder. Olha só, mesmo sentido onde, ó, que importa o bem se queremos o poder. Então, veja, nós temos aqui uma conjunção que é condicional. Aí, não se destrói assim uma vida. Não se destrói uma vida. Não é destruída, partícula passivadora. Os dois se olharam. Nós temos um pronome que indica reciprocidade aqui. Com o tempo, ele se esqueceu do acidente, esquecer-se de, parte integrante do verbo. Se a vida é breve, trate de aproveitá-la. Você tem aqui uma condição marcada pela conjunção. Ele se preocupa com sua saúde. Nós temos aqui, ó, de novo, uma parte integrante do verbo, ou seja, letra D, única resposta aqui. E nossa última questão, nas frases abaixo, as palavras sublinhadas possuem o mesmo valor semântico, exceto, veja, é a palavra ser, ó, tá assim, subitamente se afaste e se medicam a fim de, se auto-intitulam, está se levando a sério demais, se alguém chegar perto de mim, veja só, tá assim, ó, subitamente se afaste e se medicam, se auto-intitulam, está se levando. Se alguém chegar, em todas elas aqui nós temos pronomes. Somente nesta última nós temos o quê? Uma conjunção, tá? Então, quer dizer que essa daqui, ela está diferente das outras, tá? Você tem o pronome nas letras A, B, C, D e a conjunção na letra E aqui. Então, claro, muitas questões aqui, mas a ideia é que você perceba que a palavra ser, ela tem muita classificação. E na função de pronome, ela vai sim trazer muitas frases confusas. Então, tem que saber muito bem estabelecer o que é a palavra ser na função de conjunção e de pronome. Mas dentro do pronome, entenda,
quando é reflexivo, recíproco, parte integrante do verbo, quando é uma partícula passivadora e quando é um índice. Porque são as 5 mais cobradas, mais usadas e mais aplicadas em provas. Tem que conhecer tudo isso e estudar comparando. Estudar comparando fica muito bom, tá? Então, tenha esse cuidado, faça o seu roteirinho, faça o seu resumo da palavra ser, faça o seu caderninho, que ajuda bastante. Você ter a sua definição da palavra ser ali, para que você consiga realmente, na hora da prova, ter segurança para fazer as questões e chegar à resposta correta, que a gente espera que sempre isso aconteça. Tudo bem? Então, bons estudos para você e até um próximo encontro.